Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu gostaria de trazer para vocês como contar sobre a história da Páscoa para as crianças. Bom pessoal, para começar, eu gostaria de mostrar para vocês esse cenário que está montado aqui e como que eu fiz esse cenário, começando aqui pela nossa mesa. Isso aqui é um pedaço de isopor. Eu não sei te falar de quê, porque eu sempre guardo tudo que é lixo que tem aqui em casa. Coloquei em cima só para ficar retinho um pedaço de papelão e colei. Aqui eu peguei um pedacinho de renda. Então aqui está a mesa da última ceia. Aqui eu fiz Jesus e os 12 discípulos, todos com rolinho de papel higiênico. Olha, aqui é um rolinho. Eu coloquei uma camadinha aqui de EVA, tá vendo? Como se fosse uma roupinha, um pedacinho de EVA diferente para fazer aqui um cinto. Coloquei a carinha, que aqui também é um pedacinho de EVA, redondinho. Imprimi todos os rostinhos. Esses rostinhos normalmente acha na internet. Caso alguém precise e não tenha, me pede aqui nos comentários, deixa o e-mail que eu envio para vocês, tá bom? Porque essas aqui eu encontrei só que para colorir. E eu editei elas e deixei as carinhas assim. Na verdade eu não, né? E aqui, para finalizar, para não ficar aqui o buraco, né, do rolinho de papel higiênico, eu coloquei como se fosse, né, aqueles mantos, lenços que as pessoas usavam naquela época. Bom, para contar a história da Páscoa, então, eu montei esse cenário para a gente começar contando sobre a última ceia. Eu usei como auxílio este livrinho, que é a Bíblia para Crianças. Tem várias historinhas, ele é bem interessante. Então, eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês a historinha, caso vocês queiram contar, tá vendo? É ilustrado, bonitinho. Mas eu acho mais interessante, ao invés de contar a história lendo, leia a história e conte para as crianças, enquanto isso vai mexendo com os bonequinhos, vai fazendo a cena, entendeu? Então vamos lá. Essa história está em Mateus 26, 17 ao 30, falando sobre a última ceia. Chegou o dia da Páscoa, a festa dos pães sem fermento. Os discípulos prepararam a ceia no lugar em que Jesus escolheu. Quando anoiteceu, Jesus e os discípulos reuniram-se para jantar. Durante a ceia, Jesus disse: "Um de vocês que está sentado à mesa vai me trair." Nesse momento, você pode perguntar para as crianças: qual desses aqui será que é o que vai trair Jesus? Vamos dar uma olhadinha aqui? Quem que cada um acha aqui que é o traidor? Para ver o que as crianças vão achar e deixar elas conversarem, qual que elas acham. Eu fiz aqui, todos estão felizes. Eu fiz um aqui com a carinha mais ruim, né? Para já ficar aqui a dica de quem que vai ser o traidor. Todos os discípulos ficaram espantados e muito tristes com a notícia. Em seguida, Jesus pegou o pão, deu aos discípulos e disse: "Comam, pois este é o meu corpo." Depois pegou o cálice de vinho, agradeceu a todos e disse: "Bebam, este é o meu sangue derramado em favor de muitas pessoas." Depois dessas palavras, todos cantaram um hino de louvor. Então, tá aqui a historinha. No momento em que fala aqui que Jesus, né, partiu o pão aos discípulos e deu vinho, no dia da célula, eu coloquei aqui em cima da mesinha uma garrafinha de suco e um pão. Então, no momento que eu estava falando, eu pedi para o meu ajudante lavar as mãos e ele foi distribuindo para mim um pedaço de pão para cada criança, como se fosse esse momento aqui da ceia. Né? Já que as crianças não participam da ceia na igreja, então esse aqui foi o nosso momento da ceia, né? Lembrando desse momento que Jesus nos pediu para relembrar sempre. Então, eu contei aqui a historinha da ceia, dividi o pão com eles, expliquei, né, sobre a Santa Ceia, que o pão, né, simboliza o corpo de Jesus que foi entregue na cruz para perdão dos nossos pecados, que o suco representa o sangue de Jesus, que também foi derramado na cruz para perdão dos nossos pecados. E assim, é uma forma bem simples de contar sobre essa parte da ceia, e fica bem claro para as crianças, elas não esquecem, né? Porque as crianças são visuais, então bater o olho aqui, elas não vão esquecer. Agora,
Próxima parte da história é quando Jesus vai para o monte orar com Pedro, Tiago e João. Eu vou montar o cenário aqui e volto para mostrar para vocês. Continuidade aqui então, a história da Páscoa. Agora Jesus vai para o Monte das Oliveiras orar. Aqui eu fiz o Monte das Oliveiras bem improvisado. Coloquei aqui um outro pedaço de isopor, só para ajudar a fazer volume. E depois também eu vou usar para colocar as cruzes, né, de Jesus e dos outros dois. Aqui eu peguei um pedaço de papel craft, prendi aqui dos lados com o grampeador, né, para fazer esse volume, e coloquei como se fosse uma graminha, né, para ficar meio com a aparência de um monte. Não ficou muito legal não, mas deu para contar a história. Então, continuando aqui no nosso livrinho, na Bíblia para Crianças, tem aqui a parte de que Jesus ora no Monte das Oliveiras. Então, depois do jantar da Páscoa, Jesus e os discípulos seguiram para o Monte das Oliveiras para orar. Quando chegaram, Jesus afastou-se para orar. Então vamos lá. Jesus, Pedro, Tiago, João foram para o monte orar. Jesus se afastou um pouco para orar. Mas os discípulos, em vez de orarem, caíram em um sono profundo. Ao voltar, Jesus os encontrou dormindo. Então disse: vocês estão dormindo? Acordem, vamos embora, pois o traidor está chegando. Jesus e os discípulos ainda estavam no Monte das Oliveiras quando os soldados chegaram com Judas para prendê-lo. Judas já havia combinado que daria um beijo em Jesus para que eles soubessem quem deveria ser preso. Então, ele se aproximou e disse: Mestre! Em seguida, Judas beijou Jesus, que foi preso. Inconformado, Pedro pegou a espada e atacou um soldado. Mas Jesus disse: não faça isso, pois tudo está acontecendo para cumprir a vontade de Deus. Depois disso, os discípulos foram embora e deixaram Jesus sozinho. Então, nesse momento, Jesus é preso. Soldados pegam Jesus e o levam dali. Continuidade então aqui a nossa história. Vamos para o livro. Quando amanheceu, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei levaram Jesus até Pilatos, o governador. Ele sabia que Jesus não era nenhum criminoso para ser condenado à morte. Então, disse aos líderes: vocês estão acusando este homem, mas não encontrei nada que o condenasse. Naquela época, era costume libertar um preso, a pedido do povo, na festa da Páscoa. Então, diante de uma multidão, Pilatos perguntou ao povo: vocês querem que eu solte Jesus, o Messias, ou o bandido Barrabás? A multidão gritou: Barrabás, Barrabás! O que eu faço com Jesus? Perguntou Pilatos. E todos gritaram: crucifica-o, crucifica-o! Sendo assim, Pilatos soltou o bandido Barrabás e mandou que crucificassem Jesus. Essa parte da história, eu não montei o cenário para ela. Próxima parte, onde nós vamos vir aqui para o cenário, a crucificação. Quando chegaram ao Calvário, onde Jesus seria crucificado, os soldados colocaram Jesus na cruz com uma coroa de espinhos na cabeça. Então eu peguei Jesus, coloquei ele aqui em cima. E eu fiz uma coroa com EVA preto. E eu picotei ele para que ficasse assim, parecendo uma coroa de espinhos. Então os soldados rasgaram as roupas de Jesus e pregaram acima dele uma placa que dizia: Jesus, o Rei dos Judeus. As pessoas e os mestres da lei que passavam por ali zombavam de Jesus, dizendo: se você é o Messias, por que não se salva? Além de Jesus, 2 homens foram crucificados, e eles também o insultavam. Um dos criminosos dizia: se você é o Messias, salve-se e salve-nos. De repente, tudo começou a escurecer e Jesus gritou:
está consumado. Depois de dizer essas palavras, Jesus morreu. Um homem chamado José, da cidade de Arimateia, tirou o corpo de Jesus da cruz e o colocou no túmulo. Então, no momento da crucificação, estavam lá os discípulos, estava Marta, Maria, as amigas de Jesus, a mãe de Jesus. Então, está aqui o cenário. A parte onde José de Arimateia pega Jesus e leva o corpo para um túmulo, eu vou montar aqui para vocês. Túmulo. Então, seu amigo José de Arimateia pega o corpo de Jesus e leva para o túmulo. Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, foram ao local em que o corpo de Jesus havia sido colocado. Elas ficavam preocupadas, pois não sabiam quem retiraria a pedra do túmulo dele. Ao chegarem, as três tiveram uma grande surpresa, pois a pedra havia sido removida. Vamos remover a pedra. Quando entraram, o corpo de Jesus não estava mais lá. Havia somente os lençóis de linho e um anjo sentado que disse às mulheres: Jesus ressuscitou. Vão para a Galileia, pois lá vocês encontrarão Cristo ressuscitado. Anunciem que Jesus está vivo. As mulheres ficaram assustadas, mas muito felizes, e correram para dar a grande notícia aos discípulos. Bom, dando continuidade à nossa história, vamos para a Bíblia. 2 discípulos seguiam para Emaús. Estão aqui os 2 discípulos, um povoado próximo de Jerusalém, conversando sobre o que havia acontecido com Jesus. De repente, Jesus aproximou-se deles e perguntou: sobre o que vocês estão conversando? Sem reconhecê-lo, os 2 discípulos responderam: o Senhor não ficou sabendo da morte injusta de Jesus? Jesus respondeu que não. Então, os discípulos contaram tudo sobre a morte dele e terminaram dizendo: quando algumas mulheres foram até o túmulo de Jesus, encontraram apenas um anjo, que anunciou a ressurreição do Mestre. Próximos do povoado, os discípulos pediram para Jesus ficar por lá, pois já era muito tarde. Quando todos foram comer, Jesus pegou o pão, agradeceu, partiu e deu a eles. Então, novamente, nós vamos colocar aqui a mesa da ceia. Neste momento, os discípulos reconheceram o Mestre e, em seguida, Jesus desapareceu. Muito felizes, eles foram para Jerusalém anunciar que o Senhor realmente havia ressuscitado. Então, vamos tirar aqui a mesa, eles foram para Jerusalém. E Jesus desapareceu. Próxima parte da história. Tomé, um dos discípulos de Jesus, não estava presente quando Jesus apareceu. Então, quando ouviu falar da ressurreição, Tomé disse: só acreditarei que Jesus está vivo quando eu olhar as marcas dos pregos em suas mãos e tocar nele. Uma semana depois, os discípulos estavam reunidos novamente, inclusive Tomé. De repente, Jesus apareceu e falou: que a paz esteja com vocês. Em seguida continuou: Tomé, olhe as marcas dos pregos em minhas mãos. Toque em minhas feridas. Não duvide, creia. Admirado, Tomé respondeu: Jesus, meu Deus. E Jesus acrescentou: felizes são as pessoas que não viram, mas acreditaram. Jesus estava com os discípulos quando os levou a um lugar chamado Betânia. Lá, ele os abençoou e subiu aos céus. Logo, uma nuvem o cobriu e eles não viram mais Jesus. Os discípulos olhavam fixamente para o céu, quando 2 homens apareceram e disseram:
Por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que subiu ao céu voltará da mesma forma. Depois disso, os discípulos foram para Jerusalém louvar no templo. Então, essa é a história aqui da Páscoa. E eu vou fazer um outro videozinho para vocês, contando como que vocês podem explicar para as crianças a diferença da Páscoa do Antigo Testamento e do Novo Testamento. E onde que isso aqui tudo vai se encaixar. Certo? Então, por enquanto é isso. Se vocês gostaram do vídeo, deem o seu joinha, se inscrevam no canal e aguarde o próximo vídeo, que vai ser a continuação da história da Páscoa. Até a próxima. Tchau, tchau!